O assunto de hoje são os displays LED de 7 segmentos. Os displays LED de 7 segmentos é algo bastante antigo, talvez tão antigo quanto os LEDs. Esse aqui em particular é uma lembrança aí da minha infância. Ele daqui a pouco vai estar completando acho que uns 50 anos. O display de 7 segmentos, ele possui esses tracinhos, né, que são os segmentos, são 7 tracinhos aqui, que conforme a gente vai acender ou apagar, a gente vai formar aqui os dígitos de 0 a 9. Esse aqui em particular, além dos 7 segmentos, também tem um ponto. Se a gente olhar aqui do outro lado, a gente vai ver que a gente tem 10 pinos nesse display. O que acontece é que um dos lados dos LEDs estão interligados entre si. Com isso a gente acaba tendo dois modelos aí de display de 7 segmentos. Um é o chamado catodo comum, onde o pino que está em comum aí são os catodos, o lado negativo dos LEDs, e o anodo comum, onde quem está interligado são os pinos positivos aí dos LEDs. Tipicamente, cada segmento aqui corresponde a um LED, então a forma que a gente liga normalmente é pegar o terminal comum, vai ligar na alimentação, se é catodo comum vai estar em terra, se é anodo comum a gente vai ligar no nosso positivo, sei lá 5 volts, 3,3 volts, o que for. E aí, para controlar os segmentos, a gente vai ligar neles um resistor para limitar a corrente e outro lado vai estar, por exemplo, ligado no nosso microcontrolador. Uma montagem que a gente vê às vezes é colocar o resistor de limitação da corrente no terminal comum, ao invés de estar nos segmentos. O que acontece é que aí você está limitando a corrente total e se você acender mais de um, essa corrente vai estar dividida entre os segmentos. O resultado é que quanto mais segmentos você acender ao mesmo tempo, mais fraco eles vão estar. Esse display imenso aqui tem uma peculiaridade de que para fazer esse segmento grande, o que foi feito não é um LED imenso, na verdade tem vários LEDs aqui dentro. Esse é simplesmente uma peça de plástico com LEDs comuns presos aqui dentro. Esses LEDs estão ligados em série, então tem um detalhe para tomar cuidado, porque quando você está com o LED aceso, funcionando, né, tem uma certa tensão que fica em cima deles. Na hora que você coloca muito em série, vai somando essas tensões, então o resultado é que você não consegue acender um segmento usando só 5 volts, precisa de uma tensão maior. A gente encontra os displays de 7 segmentos, não somente na forma de um dígito solto, mas também módulos aí com 2, 3, 4 dígitos, né? Esse módulo aqui de 2 é um módulo que é relativamente simples. Se a gente olhar aqui atrás, né, é um monte de pinos. Ele é basicamente como se fosse um módulo, 2 módulos de 1. A conexão é a mesma, né? A gente tem pino aqui para cada um dos segmentos, de um lado de cada um dos segmentos, e mais 2 pinos que são os comuns de cada dígito. É claro que se a gente for manter esse esquema aí para mais dígitos, começa a ficar um número inviável de pinos. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse aqui de 4, você vê que ele tem menos pinos do que aquele de 2, certo? Ele tem aí uma dúzia de pinos. O que é feito é, a gente tem o comum de cada dígito e o outra ponta lá de cada segmento estão interligados. Então, os de cima de todos estão interligados, esse aqui de todos estão interligados e assim por diante. Então, para a gente poder apresentar um número aqui nos 4 dígitos, a gente tem que usar uma técnica chamada multiplexação. Essa placa de circuito impresso fui eu que projetei aí para funcionar aí como relógio ou como um capacímetro, e eu vou usar aqui para demonstrar um pouco o acionamento ali do display, né? A primeira coisa que estou mostrando aí são os vários segmentos, né? As várias letras correspondentes aí a cada segmento, certo? E aí vou entender um pouco a questão da multiplexação. O que você faz no fundo é você seleciona um dígito e posiciona ali os sinais para acender os segmentos que você quer. Certo? Percebe que ele está acelerando, cada hora ele está mostrando um dígito. Tá? Chega a hora que ele está fazendo tão rápido isso que a nossa vista enxerga como se estivesse todos acesos ao mesmo tempo. A gente tem aqui também alguns módulos onde, além de ter os displays, tem também algum tipo de integrado de controle. Esse aqui é o primeiro deles. A gente tem 4 dígitos, o integrado de controle dele é um TM1637.
Então a gente tem aqui uma ligação serial. Se a gente olhar aqui do outro lado, a gente vai ver clock, dado, alimentação e terra, certo? Então essa é uma comunicação I2C, e esse integrado ele consegue guardar quais segmentos devem estar acesos para cada um dos dígitos. Então você programa nele, olha, para o segundo dígito eu quero que esteja aceso o segmento de cima e o de baixo, ele guarda isso, e aí automaticamente ele vai fazendo a varredura, ele apresenta um de cada vez sequencialmente, certo? Então aí isso simplifica a nossa programação, simplifica também a montagem, porque são menos sinais que a gente tem que conectar. Esse outro módulo tem 8 dígitos e ele usa um MAX7219, um integrado que já apareceu aí em outros vídeos aqui do canal, certo? É um integrado específico para controlar LEDs, que é capaz de controlar até 64 LEDs, ou 8 dígitos, cada um com 8 segmentos, né? Os 7 segmentos mais o ponto, né? Ele faz a varredura também automática, tem também uma interface serial, inclusive você pode cascatear esses módulos. Por último, a gente tem aqui esse módulão aqui, que além de ter os 8 dígitos aqui, ele tem ainda mais 8 LEDs e mais 8 botões, certo? Ele usa aqui um outro integrado específico, o TM1638, é o irmão mais velho daquele lá usado em 4 dígitos. De novo, uma comunicação aí serial, certo? Ele tem ali o ground, dado, clock, VCC, certo? E mais um strobe, certo? É uma conversão aí de serial para paralelo. Você consegue, por um lado, controlar aqui os displays e os LEDs, e por outro lado, ler ali a situação dos botões. Então você tem aí uma espécie de interface com o usuário, aí, com vários recursos aqui, numa plaquinha só, e controlada basicamente aí por 3 sinais, né? Um dado, um clock e um strobe. Então é isso. Tá aí, acho que vocês conheceram aí os displays LED de 7 segmentos. É algo que ainda é bastante comum de ser usado, apesar de hoje em dia ter uma certa preferência aí nos projetos aí mais industriais, digamos assim, pelos displays LCD, porque eles têm um consumo menor.